Fala galera, tudo bem com vocês? E aí? Vamos para mais um vídeo de passo a passo? Eu sei que vocês gostam de aprender como que eu faço os meus desenhos, então eu vou ensinar agora o passo a passo da minha técnica de fios, tá bom? Então eu quero que você acompanhe de pertinho. Depois você pode voltar o vídeo, pausar e pegar cada detalhe do desenho que eu faço para desenvolver aí no seu trabalho. Eu tenho aqui um esboço quase transparente que você não está vendo e eu vou colocar agora só os fios para você entender então como que eu faço e eu vou explicando aqui. Se prestar bem atenção, voltar o vídeo, pausar, pegar um papelzinho aí e treinar junto comigo, você vai conseguir desenvolver a sua técnica também. E se você ouvir algum barulhinho mais estranho aqui, não se preocupe, porque nós estamos em horário de trabalho, está todo mundo aqui empenhado. Alguns com cara de sono depois do almoço, outros nem tanto. E vamos para o nosso passo a passo. Eu começo com a base do desenho, ou o esqueleto, tá? Sempre aqui no início da sobrancelha. Você pode sim começar pelo final, pelo meio, não tem o menor problema. Eu costumo dizer que depois que você decora o desenho dos seus fios, é como se fosse uma tabuada. Então, se você decorou quanto que é 5 vezes 4, tanto faz. Quanto que é 4 vezes 5, você faz ao contrário e vai dar o mesmo resultado, certo? No desenho é a mesma coisa. Tem pessoas que me questionam por que alguns profissionais começam a desenhar a partir do final. É uma questão de costume só, mas você consegue fazer de todas as maneiras depois que o desenho está decorado, tá? Mas aqui, partindo do início da nossa sobrancelha, que eu vou começar ela aqui onde eu estou com a lapiseira, ó. Nós colocamos um primeiro fio de base, lembrando sempre que a sobrancelha ela é um pouquinho caída, então eu não faço um fio reto, eu faço ele um pouco curvado, tá? Então tenho aqui o meu primeiro fio, eu vou até aumentar o zoom aqui para vocês acompanharem mais de pertinho. Tentar aumentar mais um pouquinho. Acho que assim tá bom. Então tá, fiz aqui o meu primeiro fio. Focou, pronto. Fiz aqui o meu primeiro fio bem caidinho, tá? Então agora vamos para o segundo fio. Eu vou deixar um espacinho entre um e outro. Você não coloca os fios bem pertinhos. Por quê? Primeiro você tem que avaliar a pele da sua cliente. Uma pele oleosa com os fios muito juntos, eles vão expandir e vão colar um no outro. Então a gente deixa um espaço. E continuo com esse mesmo caimento. E mais um fio. Vou fazer mais um aqui. Tá vendo? Fiz só 4 fios bem espaçados um do outro. Então isso aqui é só a minha base, é o esqueleto. Depois eu vou continuar os preenchimentos. Agora eu vou fazer os fios que descem da parte de cima da sobrancelha até aqui a parte de baixo, tá? Então acompanhe comigo agora o próximo desenho. Quando você for fazer aí na sua casa, você vai pegar um gabarito, ou seja, você vai fazer a marcação da sobrancelha. Aqui eu não quis fazer, estou fazendo ele à mão livre para você entender melhor a ramificação dos fios. Mas aí na sua casa você vai fazer com o gabarito, com a marcação, tá? Então agora vamos para o fio aqui de cima. Olha, eu fiz um S bem alongado, não é bem um S, mas esse fio ele é curvado, tanto no início, ele tem uma curvinha para dentro, e no final também a curva ao contrário, tá? Olha o próximo, acompanhando esse agora até a cauda da sobrancelha. É um fio paralelo, e o próximo também. E cheguei até a cauda da sobrancelha. Então eu tenho 4 fios bem espaçados aqui no início,
4 fios bem espaçados no final. Eu vou preencher aqui a parte de baixo agora, tá? Para fazer a totalidade do desenho aqui. Um encontro bem suave aqui entre esses 2 fios, não é para ficar marcação, ó. De novo, mais um fio. Com um encontro suave, tá vendo? Então eu não deixo nada marcado aqui. Mais um fio. E aqui para completar um pequenininho. Aqui eu tenho já o esqueleto da sobrancelha. Agora, o que eu avalio? Se eu precisar de preenchimento, eu vou fazer só onde a cliente tem menos fios, menos pelo. Onde a cliente já tem mais pelo, acontece o seguinte: se ela tem uma intensidade grande de pelos aqui no meio, e você coloca muito fios aproximados um do outro aqui, você vai continuar mantendo essa diferença de tonalidade. Sabe aquele desenho que chega para você, a cliente, e o início dela é bem clarinho, porque não tem pelo, o meio é bem marcado, cheio de pelo, e a cauda também falta? Então, se você fizer todo o preenchimento na extensão inteira do seu desenho, o problema vai continuar o mesmo. Onde estava tudo marcado, se você colocar mais desenho, ele vai ficar mais intenso ainda. Quando você terminar, você continua com o problema, ou seja, mais intenso onde já estava, e você só conseguiu corrigir um pouco do início. Então, o ideal é que isso não seja feito, tá? Como que você faz, então? Faça o preenchimento daí só onde tem as falhas, onde a cliente tem bastante pelo, você faz só essa base bem espaçada. Agora, nesse caso aqui, que é um desenho numa folha em branco, eu vou fazer o preenchimento total do desenho desses fios aqui, tá bom? Então, vamos lá. Esse espaço que você pulou entre um fio e outro, a gente vai colocar um outro fio aqui, encostando na metade do próximo. Então, você pode chamar isso de Y, olhando de ponta cabeça, pode ser a técnica do Vzinho, tanto faz, mas é a técnica que eu utilizo em todas as minhas clientes, preencher esse espaço vazio, encostando aqui no outro fio. Vou para o próximo e faço a mesma coisa. Entre um fio e outro, coloco mais um fio, que só vai até a metade, ele não é inteiro. Tá vendo como eu estou fazendo o desenho? Então é assim que você vai pausar o vídeo agora e fazer uma cópia, tá? De novo, mais um fio, suavidade, leveza na sua mão, encostando no próximo, e encostando no próximo, e encostando no próximo. Muito bem, fiz a parte de baixo do meu preenchimento. Talvez você deva pensar assim: será que eu vou conseguir copiar esse desenho olhando só pelo vídeo? Gente, a maioria das técnicas que eu peguei, na realidade, os desenhos que eu faço hoje, eles são uma junção de várias técnicas, de todos os cursos que eu já fiz. E tem um outro tipo de fio que eu gosto de fazer, que eu aprendi num workshop. Eu estava numa sala com 1.200 pessoas. Eu assisti uma russa fazendo esse desenho no telão. Eu consegui copiar do telão para o papel, para o rascunho que eu estava, e eu desenvolvi a minha técnica através disso. Então, se você parar, prestar atenção, fazer uma cópia do desenho, printa a tela, dá um zoom, dá uma olhada como que eu coloquei a ramificação desses fios, você consegue. A questão é dedicação e treinamento. Você vai precisar treinar. Fiz o preenchimento da parte de baixo dos fios, agora vamos para a parte de cima. Entre um fio e outro, eu vou colocar mais um que não encosta em nenhum deles. Então, olha só, eu não encosto nem no fio aqui da direita, nem no da esquerda. De novo, nesse outro espaço, faço a mesma coisa, nem no da direita, nem no da esquerda. E aqui também, até chegar ali ao meio da sobrancelha, ó. Aqui não tem espaço para tudo isso, então vai ficar com essa quantidade mesmo de fios. Feito isso, eu vou para a parte de cima do desenho fazer o preenchimento também. Agora é que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção no que eu vou te mostrar. Vou dar uma girada aqui no papel.
Isso, olha só. Tá vendo esse primeiro fio? Então, entre um fio e outro eu tenho um espaço bem grande. O que você vai fazer? Imagina que isso daqui, esse fio aqui, seja um lado da calçada. Você tem a rua para atravessar e você vai atravessar e subir aqui na outra calçada, que é o outro fiozinho. Você não vai atravessar ele de uma maneira direta. Você vai na diagonal, conforme esse desenho que eu estou fazendo. Olha só. Ando um pouquinho em cima desse fio, atravesso aqui, ó, na diagonal de uma maneira suave e subo no outro fio. De novo a mesma coisa, mas na parte de baixo também. Desço um pouquinho sobre o fio, atravesso para o outro lado e continuo suavemente. Nós vamos fazer isso nesses outros fios também. Então, eu saio desse fio aqui, atravesso na diagonal suavemente e termino em cima do outro. Saio desse fio, atravesso na diagonal e termino em cima do outro. E fazemos isso aqui em todos os fios. E aqui você avalia se você quer ou não colocar um outro fio conforme o desenho aí da sobrancelha. Eu estou achando que ficou uma ponta muito longa aqui, então vou preencher com mais um fiozinho bem suave aqui. Pronto. Então eu tenho aqui um esboço de uma sobrancelha. Essa é a técnica que eu utilizo hoje nos meus desenhos, nos meus fios. E essa técnica misturada com os pelos da cliente é que dão uma total naturalidade no desenho, para quando você quer algo bem realista mesmo, tá? Olhando aqui dá a impressão que fica estranho, mas se você prestar atenção no desenho natural de uma sobrancelha, prestar atenção no desenho dos pelos, você vai descobrir que todos os fios se conectam. Você não encontra um fiozinho solto na sobrancelha. Ele está sempre passando embaixo ou por cima de outro, está sempre um encostando em outro. Então existe uma conexão. Quando você faz um desenho sem conexão, esse desenho fica estranho. Empresta esse lápis verde. Isso. Agora o que eu vou fazer? Eu não termino uma técnica dessa sem colocar um pouquinho de sombra. Sempre coloco um pouco de sombra. Então depois que eu faço os fios, eu entro com um pouco de esfumada no movimento de pêndulo, tá? Geralmente no corpo aqui, bem no meio da sobrancelha, para dar um pouquinho a mais de volume. E coloco alguns pontinhos para fazer uma conexão aqui embaixo e definir a sobrancelha. Quando a cliente quer algo definido. Quando ela não quer, eu não preciso fazer isso, tá? Mas se fosse aqui no caso de uma cliente minha, agora eu faria isso daqui a partir da cauda, dando uma sombra bem de leve, só aqui no meio do meu desenho. Então eu vou esfumar suavemente a parte do meio da sobrancelha. E isso me dá um pouco de volume no desenho, tá? É um jogo de sombras que a gente faz para ganhar volume e dar um pouco mais de realidade nesse desenho. Então, quanto mais sombra eu colocar, mais volume eu passo a impressão de ter o meu desenho. Então, assim ficaria um desenho com o volume somente no meio. Você pode parar por aqui também, se você quiser. Ou depende, se você quiser marcar um pouquinho mais a sobrancelha, uma esfumadinha de leve em todo o contorno dela. Muito, 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 muito suave, para não ficar nada marcado, já que a gente está falando de naturalidade. Se o caso fosse uma sobrancelha um pouco mais marcada, a técnica indicada então é a shadow com efeito de make, que eu vou passar para vocês em um outro vídeo, o desenho completinho, tá? Sem segredo, sem nada, essa é a técnica que eu uso no meu dia a dia. E não tem por que não dividir para vocês. Conhecimento foi feito para ser dividido.
cada vez que eu divido ele, eu aumento o meu também. Vou esfumar aqui com o meu dedo mesmo, ó. Pronto. Tá aqui o meu desenho, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Se o fio ficou muito suave, você pode reforçar. Eu quase apaguei aqui o meu desenho com o dedo, hein? Vou retocar aqui o fio. Gente, isso é só um pouquinho de uma dica. Se você gostou desse vídeo, se você quer aprender a fazer mais técnicas, nós temos os nossos cursos online através do telefone 44997652810. Você entra em contato, a Bruna vai passar todas as informações para você. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo também, ok? Para você adquirir os nossos cursos de fio a fio, de shadow, de lábios, colorimetria avançada, designer de sobrancelha para micropigmentação e mini tatu. Com essa técnica e muito mais. O curso de fio a fio ele está com 24 módulos, são 6 horas de curso mais 56 horas de aula que serão entregues durante um ano, tá? Com acompanhamento num grupo do Facebook. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo ensinando como eu faço a minha técnica de shadow. Até mais, meninas!